Vamos entender um pouquinho sobre o povo que colonizou o nosso país. A aula de hoje é sobre os portugueses. Seguinte, a chegada dos portugueses aqui no que viria a se tornar o Brasil precisa ser vista dentro do contexto das grandes navegações da Contra-Reforma, ok? As grandes navegações foi um movimento que ocorreu da passagem do século XV para o século XVI lá na Europa. Não se sabia até aquele momento que a Terra era um planeta redondo. Havia algumas desconfianças, alguns cientistas que falaram uma coisa ou outra, mas nada de conclusivo sobre esse tema. Então, o que conhecemos como Oceano Atlântico era visto com muito temor pelos europeus daquele período. Eles precisavam de um motivo muito forte para se aventurar naqueles mares desconhecidos. Os motivos serão dois. Primeiro, o interesse de participar do lucrativo comércio com o Oriente, comércio com as Índias. Nesse período, as especiarias que eram encontradas lá no Oriente eram muito valiosas e davam muito retorno financeiro. E portugueses e espanhóis queriam participar desse comércio. A primeira motivação é essa, mas ela por si só não explica por que eles se aventuraram pelo Oceano Atlântico. Seguinte, as rotas que existiam para saírem de Portugal e irem até o Oriente eram basicamente duas. Primeira, por terra, só que isso não era nada lucrativo, porque em cada território que eles passassem, eles teriam que pagar impostos e etc. Então não seria vantajoso ir por terra. Uma segunda rota seria pelo mar Mediterrâneo, seria a rota mais curta. Porém, tinha um problema. O mar Mediterrâneo era controlado pela população da Península Itálica e também pelos árabes do norte da África. Então, eles não conseguiriam transitar livremente pelo mar Mediterrâneo. Então, a partir dessa necessidade de buscar uma nova rota para o Oriente, é que os portugueses vão começar a se aventurar por esses mares desconhecidos. De um lado, os portugueses tentarão contornar o continente africano até chegar na Índia. Já os espanhóis tentarão um empreendimento mais arriscado, que é contornar a Terra, mesmo sem ter uma certeza de que ela era redonda. E esses dois países serão os grandes pioneiros das grandes navegações. E vai ser nesse contexto de busca por uma nova rota para o Oriente que os portugueses, um pouquinho depois dos espanhóis chegarem no continente americano, eles vão abrindo cada vez mais a rota que faziam para contornar a África, até que chegam no território que vem a se tornar o Brasil depois. Você deve estar reparando que eu falei só uma motivação. Qual era a segunda, professor? A segunda era uma motivação religiosa, por conta da Contra-Reforma. O que é que foi isso? Em determinado momento da história, os cristãos europeus eles se dividem, há uma cisão, que é justamente com a Reforma Protestante de Lutero. A Reforma Protestante representou uma grande perda do número de fiéis e também uma perda de influência. A resposta encontrada pela Igreja Católica para isso foi a Contra-Reforma. O que é que foi isso, professor? Seguinte, a Igreja tomou uma série de medidas que tinham como objetivo recuperar o número de fiéis e recuperar sua influência na sociedade. Dentre as medidas adotadas nesse contexto, surge a Ordem dos Jesuítas, que vão ter um papel fundamental na colonização do Brasil. Então, é nesse contexto de grandes navegações e de Contra-Reforma que o território que veio a se tornar o Brasil depois, ele passa a ser encontrado e em seguida colonizado. Um detalhe importante. Portugal e Espanha foram os primeiros países da era moderna a se estruturar enquanto país, enquanto nações, com território bem definido, um exército regular, um rei que unificasse todo aquele território. Certo? Isso vai fazer a diferença nesse predomínio de Portugal e Espanha nas grandes navegações, porque eles tinham como arrecadar os recursos necessários para empreender essa grande jornada. Agora vamos lá para as características. Primeira característica do povo português. Era um povo cosmopolita. O que quer dizer isso, professor? Era um povo urbano, da cidade. A cidade é o lugar de encontro de várias culturas diferentes, de vários povos diferentes, certo? Isso acontecia em Portugal. A Península Ibérica havia sido habitada por diversos povos desde a antiguidade. Gregos, fenícios, romanos, uma série de povos habitou aquela região e deixou marcas da sua cultura ali. É como se os portugueses fossem o resultado da soma
dessa grande variedade de culturas que passou por aquele lugar. Houve uma presença muito forte muçulmana na Península Ibérica, isso marca profundamente a cultura portuguesa. Esse grande contato com culturas diversas vai fazer do português um povo bastante peculiar e resultado dessa troca cultural. Segunda característica é que os portugueses foram os protagonistas da Revolução Mercantil. Devido à sua história de trocas culturais, muitos conhecimentos do Oriente chegaram até Portugal e foram apresentados ao mundo europeu pelos portugueses, como o uso da bússola, do astrolábio e etc. Então a influência de povos como os chineses, uma influência muito forte dos árabes, dos judeus, vai encontrar abrigo ali em Portugal, e essa mistura vai possibilitar a invenção da caravela, que vai ser um marco no desbravamento do Oceano Atlântico. O fato de Portugal já ter bastante experiência na navegação, no comércio marítimo e na pescaria, vai se somar a isso, juntamente com a burguesia de bastante iniciativa que existia ali em Portugal. Esses fatores somados vão dar aos portugueses bastante protagonismo na expansão mercantil. E o comércio marítimo, o comércio de longa distância, vai se tornar cada vez mais central naquele período. E uma terceira característica dos portugueses que se faz necessário a gente pontuar é que eles tinham uma dinâmica social bastante particular. O que é isso? Uma dinâmica social. Era comum na sociedade portuguesa, apesar de ser um Estado unificado sob o domínio de um rei, haver certas brechas para a ascensão social. Então a nobreza portuguesa era bastante diferenciada do restante das nobrezas europeias. Havia uma proximidade bem complexa entre os diversos grupos sociais portugueses. Não havia uma delimitação bem clara da nobreza, da burguesia, eles circulavam muito entre eles e estabeleciam relações de maior proximidade, sendo muito comum famílias nobres apadrinharem famílias mais pobres. Era muito comum os filhos das famílias nobres viverem juntamente com os vilões, com os camponeses, em troca de alguns benefícios. Alguns autores colocam que a alimentação de um alto comandante do exército, de um alto nobre, não era tão diferente da alimentação de um ferreiro, de um carpinteiro. Mas é importante pontuar que essa proximidade, essa dinâmica entre os grupos sociais não significava que não houvessem privilégios. Porém, essa proximidade de convivência, de sociabilidade, acabava por dar uma aparência menos desigual naquela sociedade. Essa é aquela hora que você deve estar se perguntando, mas como é que foi o encontro entre esses dois povos, os povos nativos e os portugueses? Aconteceu da seguinte forma: